Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, também todos aqueles que aqui se encontram no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, TV Horizonte e Rádio América, peço a todos que, por favor, mantenhamos as cadeiras nos lugares originais onde elas estão, visto que elas permanecem numa configuração segundo a determinação de segurança. Quem estiver com 3 cadeiras em um determinado corredor, por favor, coloque no lugar. Tá certo? Caríssimos, estavam aí na festa de casamento 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Gostaria de com vocês hoje, neste domingo, no dia de Nossa Senhora Aparecida, olharmos com atenção para esse pequeno dado que nos é dado pelo evangelista João e que parece ser insignificante, mas ele traz uma grande corrente de significados que muito expressam para todo e qualquer cristão que entenda a sua vocação e a sua missão, uma responsabilidade. As 6 talhas de pedra, com o número 6, eram usadas para a purificação. Entendamos que as pedras fazem uma menção, trazem uma lembrança dos mandamentos, da lei. Afinal de contas, lembremos-nos que foi entregue a Moisés as tábuas da lei em pedra. Para a purificação. Ora, essas talhas continham mais ou menos 100 litros cada uma, e elas eram utilizadas para que o povo pudesse purificar-se e participar e conviver. Outro dado também interessantíssimo. Ora, o número 6 na Sagrada Escritura é um número imperfeito. Se o número 7 lembra plenitude, o número 6, incompletude. Somente essas informações, porque eu não quero delongar muito nesta reflexão, porque talvez eu possa pesar demais a mão para mim e para vocês.
Porque quem entende alguma coisa se torna responsável quando passa a entender. É simples assim. Uma vez entendido e conhecido uma coisa, não podemos invocar a ignorância. Pois bem, a festa de casamento tem 6 talhas de pedra que são imperfeitas para a purificação do povo de Deus. Elas são literalmente preenchidas com água, que apesar de sua riqueza, apesar de sua especialidade, ela não tem gosto, não tem cor. E eu duvido que alguém faça um brinde alegre com água em meio de uma festa, somente aqueles que têm plena convicção. Bem, caríssimos, essa imagem é séria, porque se as talhas de pedra remetem à lei que era vivida com o esforço do povo de Deus, no esforço de cada um, como uma fonte de purificação e de pertença a uma relação com o Senhor seu Deus, sem gosto, sem cor e sem motivo, ela significa que esta relação, como o casamento para o qual o Senhor foi convidado juntamente com seus discípulos, também já não tem alegria. E ela é exatamente o sinal de todos aqueles que, como povo de Deus, querem viver uma relação com o Senhor somente focados no seu esforço, na sua purificação. Mas se esquecem do fundamental e essencial em toda e qualquer relação. Sabe qual é o essencial? É aquela alegria gostosa de esperar quem a gente quer, ama e é importante, de quem a gente gosta mesmo, ainda que seja redundante. A gente espera que chegue logo. Sabe aquela ansiedadezinha de falar, não, fulano vai chegar. Ou por que fulano não chegou ainda? É claro que depende das circunstâncias. Se o atraso for mais de 1 hora e a mulher tiver cronometrado que você deveria ter chegado há 1 hora atrás, meu irmão, Deus te abençoe. Que Ele te dê uma morte santa. Mas isso também serve para as mulheres, viu? Não se achem a última Coca-Cola gelada do deserto, porque não são. Meus caros, é exatamente a imagem que aqui temos. É de um casamento, de uma relação, onde na imperfeição, onde somente os esforços de cada um, sem a alegria, expressam aquela imagem que agora quero trazer. Fulano já está chegando. Podia demorar mais um pouco? É claro que ninguém tem alguém que é assim. Caríssimos, então, aqui está uma vivência no relacionamento com o Senhor, como num casamento, que não tem gosto, não tem cor, não tem alegria, não tem motivo. Estamos simplesmente, seria como se estivéssemos simplesmente cumprindo as nossas obrigações, nos purificando, preparando nossos corpos, para ficarmos perto, pela mera obrigatoriedade. Olhemos um pouco. Nós somos um povo cristão. Será? Nós vemos uma imperfeição na vivência da fidelidade a Deus de modo conciso e incisivo. Quando nós temos parlamento, executivo em todos os níveis, que busca simplesmente trabalhar para o seu próprio benefício, independente do partido, e muitos deles carregando, seja crucifixos ou bíblias, sejam outros de todas as outras confissões religiosas, e que se vendem pelo mercado que está subjacente à politicagem brasileira, nós temos a imperfeição da vivência da fé.
Quando nós temos homens que são capazes de todos os partidos aprovarem um fundo eleitoral de 5 bilhões num país com críticas e sérias circunstâncias financeiras, nós temos uma imperfeição da fé daqueles que se dizem discípulos de Cristo ou mesmo fiéis a Deus. Quando nós vemos uma crescente corrente de violência, incentivada inclusive por grandes corporações, nós temos sim, alguns desses que se dizem cristãos, evidentemente na imperfeição das talhas de pedra. Quando nós vemos uma maquinação para o destombamento, seja deste santuário, Serra da Piedade, ou seja o processo que atingira a Serra do Curral ou tantos outros patrimônios, nós temos sim, por meio de todas essas pessoas, e temos indicações de que muitas delas se dizem cristãs, se dizem discípulas de Deus, ou homens e mulheres de fé de qualquer outra confissão, que são sim pessoas imperfeitas na sua vivência da fidelidade ao Evangelho, à condição de serem ou não homens que dizem ou possam dizer acreditar em Deus. Seja quem for, de qualquer partido, de qualquer linha. Não é um mérito deste ou daquele, direita ou esquerda ou centro. E o porquê eu estou dizendo isso? Sabem por que essas pessoas conseguem literalmente ocupar lugares e espaços como esse? Porque, no fundo, nós vivemos uma compreensão e uma fidelidade ao Evangelho, a nosso Senhor Jesus Cristo, já que nos dizemos o maior país cristão do mundo, imperfeitos como essas talhas de pedra. E o silêncio não é retórico, porque ele é vergonhoso. Portanto, na festa da Senhora da Conceição Aparecida, acho que todos nós temos uma oportunidade singular. Vejamos um detalhe. Maria, mãe de Jesus, diz àqueles que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Tantas vezes eu tenho pelo menos a certeza de que todos que participaram uma vez na vida de uma celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, já escutaram uma reflexão sobre o que isso significa. Fazei o que ele vos disser. Ela indica que devemos seguir o seu filho. Ela fala que a palavra dele é de vida. Eu tenho certeza que todos já escutaram isso. Eu quero ir para um outro ponto. Os serventes enchem o quê? As talhas. Que era um sinal da imperfeição. Eles fazem um esforço de encher as talhas de água. Enchendo as talhas de água, eles escutam de Jesus: agora levai ao mestre-sala, que é o responsável por garantir a qualidade daquilo que vai ser servido. O que organiza o serviço? O mestre-sala experimenta essa água que se transforma em vinho, tirada das talhas que representam a Escritura, que representam exatamente a imperfeição do nosso próprio esforço para fazer com que a nossa relação com o Senhor traga alegria à humanidade, que faça com que nós possamos viver esse relacionamento com a seriedade e a profundidade daquilo que acabei de dizer. Quando é que fulano vai chegar? E daí então, ele experimenta a água que se transforma em vinho, e diz ao noivo: todo mundo serve primeiro vinho bom, e quando já está todo mundo embriagado, ou seja, já não está sentindo sabor de mais nada, não está dando fé de nada, está tudo bem. Eu acho que todo mundo já viu como é que é fim de festa, é um desastre, por isso que eu não gosto. Se bobear, o cunhado está falando assim: eu te amo, meu irmão. Até porque onde não existe verdadeira alegria é necessário embriagar-se. Precisa de vários estímulos para ter algum tipo de consolação. Mas isso são cenas para próximos capítulos, se um dia assim eu puder discorrer sobre esse tema. E então, percebamos, é dito: os que estavam servindo sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, que era bom.
o melhor até então. Mas quem se beneficiou da alegria que esse vinho significa? Tirada da imperfeição das talhas, mas com um espírito novo, porque escutaram a quem realmente pode completar tudo. Aquele que é a última e verdadeira talha, que oferece o melhor de si. Jesus Cristo. Quem é que consegue identificar de onde saiu esse vinho? Somente aqueles que estavam servindo. E quem estava servindo e enchendo as talhas de água foram exatamente aqueles que fizeram o que o Filho da bem-aventurada Virgem Maria, na relação que é dita nesse Evangelho, disse. Eles fizeram o que ele disse. Então, meus caros, hoje, definitivamente, acredito que é importante nós voltarmos para a definitiva talha, que nós não damos a atenção adequadamente, ou que talvez sirva simplesmente para ser uma fachada de marketing para muitos que se dizem decentes e cristãos, mas são tão vendidos ao diabo quanto tantos outros que podem, inclusive, matar pessoas nas esquinas por causa de tráfico de drogas. Aqueles que são responsáveis por sucatear e roubar os recursos daqueles que são os mais necessitados, seja no INSS ou nos 5 bilhões de fundo eleitoral ou qualquer outra coisa, são tão responsáveis pelo colapso político e de credibilidade que esse país vive, quanto aqueles que atiram com suas armas. O problema é que estes talvez, possam ser responsáveis, não estou dizendo que são, talvez possam ser responsáveis exatamente por contribuir para que alguns pequenos, vendidos pela ninharia, sirvam para o lucro exacerbado daqueles que se sentam em cadeiras confortáveis, da sua omissão e da sua cretinice. E todos eles que se dizem cristãos, estão na fase da talha sem sabor, da talha de pedra. São bons para cumprirem preceitos, mas falta o Espírito. Portanto, meus caros, não quero olhar para essas pessoas, eu não estou dizendo sobre esse contexto para que nós possamos simplesmente falar assim, é verdade, nossa, é verdade, isso existe. Não é esse o ponto. O ponto central é o que nós assumimos fazer em nossa história. Será que realmente nós vamos escutar aquele que precisa e nos mobilizaremos de modo conciso para fazer com que o bem e a verdade do Evangelho faça diferença na nossa história e nos colocaremos no serviço para quê? Até a quem não sabe de onde nós trazemos o melhor que temos, eles possam encontrar alegria, a alegria que vem do Senhor da vida, Jesus Cristo. Será que nós é que vamos deixar com que eles ocupem tanto espaço e no seu vozerio vagabundístico, se assim posso dizer, falem tanto, dissemem tantas mentiras, façam com que as redes sociais sirvam para os interesses de alguns poucos, ou nós vamos ter a seriedade e a serenidade de escutar o Evangelho e pedir, Senhor, ajuda-me a escutar a Tua palavra e que a tudo que eu fizer e aonde quer que eu esteja, eu leve a verdadeira alegria que sois vós. E é muito interessante que o Evangelho de João vai tocar exatamente nesse ponto. Todo aquele que realmente acredita em Jesus Cristo, escuta a Sua palavra, deixa com que a Sua palavra na sua carne se torne encontrada. Portanto, se Ele é quem traz alegria, seremos também capazes de fazer com que essa alegria se torne encontrada em nós e entre nós. Mesmo que muitos não saibam de onde vem tamanha convicção de ser o homem mais correto possível, a mulher mais correta possível. Quando assim nos perguntarem, poderemos dizer, porque eu encontrei quem me oferece o melhor de si, Jesus Cristo, e é a Ele que eu quero servir, não ao esquema tão maquiavélico, para não dizer maligno, que permeia a consciência das nossas relações no nível político, no nível econômico, em todas as instâncias. Porque dizer que os outros são responsáveis é fácil. O importante mesmo é dizer,
eu não serei como os outros. Qual é a sua escolha?